capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. É de conhecimento de cada um dos irmãos, mas aqui tem coisas importantíssimas para nós desfrutarmos. Basta nós exercitarmos a nossa fé. A palavra do Senhor diz assim, Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. O paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles podiam anunciar a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro. E não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E descobriram o telhado e aonde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que já jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas e arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim, blasfêmia? Quem pode perdoar o pecado, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu coração, no seu espírito, e assim arrazoavam entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e toma o teu leito e anda. Olha, para que saiba que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. Disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, ou tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Ou coisas aconteceram. Amados irmãos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, graças a Ti, meu Senhor, porque Tu não mudaste, Tu és o mesmo Deus. Eu creio, Senhor, que Tu ainda continua fazendo milagres, Senhor, mediante a fé de cada um de nós. Eu creio no Teu poder, Senhor. Portanto, dispensa segundo o Teu coração e a Tua vontade, Senhor, aos necessitados da Tua igreja. Eu oro assim agradecido em nome de Jesus. Amém. Amado, eu quero falar uma coisa para vocês, e talvez vocês ainda não ouviram falar. O que é que move o coração de Deus? A fé, o amor e a união. A união traz a força. Vocês viram aqui pelo texto a dificuldade que esses homens tinham de levar esse paralítico à presença de Jesus. Mas eles usaram uma estratégia de remover o telhado para arrear o paralítico na presença de Jesus. Se eles tivessem olhado a dificuldade que trazia o paralítico para descer à presença de Jesus, eles nunca iam conseguir colocar aquele homem na presença de Jesus. Não iam. E o que eles fizeram? Um homem só não poderia levar o leito à presença de Jesus. Você pensou? Para pegar, às vezes, colocar na maca, 2 pessoas já é difícil, dependendo do peso, quanto mais um homem subindo por cima do telhado. Mas aqueles homens não se deram vencidos pela dificuldade. O que eles fizeram?
remover o telhado, ajuntaram suas forças para poder subir ao telhado e levar aquele paralítico à presença de Jesus. Eles não se deram por vencido. E assim é para mim, para você, para todos que creem nessa palavra. Não podemos nos dar por vencido pelas nossas dificuldades. Eu não posso caminhar. Eu também não posso. Eu estou com um problema aqui do lado. Mas quando você crê na palavra de Deus, Ele move todas as situações, todas as dificuldades. E você passa a caminhar, e você passa a andar. E você vai à presença de Jesus, não pelo telhado, mas pela fé em Cristo Jesus. Essa é a diferença. Nós temos um Deus e Ele conhece o teu pensamento, a tua necessidade, e tudo quanto pedires em meu nome, crendo o recebereis. Essa é a nossa alegria. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos um Deus que ouve a nossa necessidade. Eu em casa, eu deitado na cama, eu falo com Deus toda noite, às vezes 3, 4 horas da manhã, eu estou evangelizando. E você, mas esse cara vai estar meio pirado, né? Mas eu me vejo evangelizando as pessoas. E o Senhor tem honrado. Eu não perco tempo, aonde eu passo, eu falo de Jesus. Como você está diferente? E eu falei, você acha que eu estou diferente? Eu vou te contar a razão. E ali eu abro o leque da palavra de Deus para eles. A diferença está porque eu sirvo um Deus vivo, um Deus que se importa comigo e contigo também. Não é diferente. E nós podemos ver pelo poder da palavra que esses homens que confiaram em Deus, sabiam o poder que Ele tinha, que remover o paralítico e colocar o são na sua presença, não fizeram a diferença nenhuma de dizer, não, vamos deixar ele aí, alguém vai e pega ele e põe na presença de Jesus. E nós podemos ver que Jesus, por onde passava, ele arrastava multidões. A multidão o cercava. Aqui está dizendo, e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Souberam que ele estava lá. O que é que o povo foi? De encontrar ele. O pessoal queria ver Jesus, queria ser curado por Jesus, mas a impossibilidade daquele povo que estava à porta não consentia que eles entrassem. E aquele paralítico naquele dia tinha uma prioridade. Você tem uma prioridade. Você crê? Você crê? Que ponha de joelhos hoje à noite e aqui agora, e essa bênção vai chegar ao teu coração, porque Ele não mudou. Eu creio, eu sou testemunha, e ela sabe disso, do que Deus tem feito. Ela sabe. Então, eu quero dizer para vocês, irmãos, que Jesus conhecia no mais profundo do coração daqueles necessitados, e até mesmo daqueles que o criticaram. Ele diz aqui, e Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus não conhecia. Quantos antes deles viram remover o telhado, Jesus já sabia que eles estavam lá. Jesus estava vendo o sacrifício deles para que chegasse à presença de Jesus. E quantas vezes Deus tem olhado para você? E muitas vezes as pessoas dizem assim, Deus vai te atender, Deus está ocupado. Isso é uma coisa banal. Mas quando você tem fé e se aproxima de Jesus, Ele vê a tua fé. Disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações. Quem tem poder para perdoar pecado? Mal sabia eles que aquele que estava lá era o próprio Deus, Jesus, o Filho de Deus. Ele tinha o poder nas mãos, como tem até o dia de hoje. E aqui ele diz assim, e Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim lhe é razoável entre si, disse, por que razoais sobre estas coisas em vossos corações?
Jesus conhecia o pensamento daqueles homens, a sua dificuldade, a sua falta de fé. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? O que era mais fácil? Jesus dizer: toma o teu leito e anda? Ou perdoados estão os teus pecados? Para ele não há dificuldade nenhuma, porque ele tem todo o poder na mão. Glória a Deus. Assim como ele tem o poder de olhar para mim e ver a minha necessidade, como ele tem visto a minha dificuldade e tem suprido a minha dificuldade, ele é o Deus que tudo pode. Eu creio nisso. Ele diz aqui, no versículo 9, qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? O que é que você acha? Para Deus alguma dificuldade? Uma palavra só movia toda aquela situação. Versículo 10. Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Que maravilha! O paralítico, levado por 4 homens à presença de Jesus, e quando ele sai de lá, ele sai andando, ele sai caminhando. Isso é Deus. Quando você crê, ele faz coisas que você não pode nem imaginar. A tua dificuldade tem estado diante dos teus olhos, mas ele está em primeiro lugar. Ele tem contemplado a tua dificuldade e ele está de mão estendida para dar a ti, a mim, a todo aquele que nele crê, essa libertação daquilo que tem te perturbado, porque para Deus nada é impossível. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aqueles que o temem, que põem a sua fé firmada nele. Então, amados, nós precisamos continuar exercitando a nossa fé. Dificuldade? Eu tenho, você tem, a igreja tem, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. No versículo 11, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Você já pensou o que Jesus, a palavra de Jesus para esse homem, a alegria que surgiu no coração desse homem, quando Jesus disse: toma o teu leito, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aquele homem se levantou e foi para a sua casa. Quantas pessoas viram aquele homem andando? E como testemunha, né? Versículo 12. E levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos admiraram-se e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Por quê? Porque esse poder não veio da mão do homem. Esse poder foi da mão de Jesus. Ele tem o poder de mover tudo que está te perturbando. Tudo aquilo que você às vezes acha que não vai conseguir chegar ou resolver esse problema. Não, ele está lá presente. Eu só quero falar rapidinho aqui uma coisa que Deus está me incomodando. E ela sabe. Eu tive um carro, eu era o fiador dele com meu filho. E de repentemente meu filho ficou desempregado. E eu falei para ele: filho, tu pega o carro, vende, fica livre dessa dívida e eu também, porque eu sou o fiador. Ah não, pai, eu vou pagando devagarinho, eu não vou arrumar um emprego. Isso me deu uma dor de cabeça, porque a minha pressão subia, eu não dormia, ela sabe disso. E orei a Deus. E falei: Senhor,
tu és o meu advogado e o meu justo juiz. Entra com a providência, que esse carro vai parar no pátio, porque a documentação está vencida. O que aconteceu? Meu filho chegando em casa, bateu na porta, entrou rapidinho e falou: pai, tem uma conta para te contar. Falei: o que foi? O carro está no pátio. Deus ouve a oração daqueles que buscam de todo o seu coração. Exercita a sua fé nele. O carro está no pátio, só o Senhor e eu que podem tirar. Falei: então eu vou lá. Quando eu saí da minha casa, eu ia pegar o ônibus. Mas o que? Deus mudou o trajeto. Eu fui a pé pela lateral do prédio onde eu morava, passei ali no posto de gasolina e ia passando em frente ali a Igreja Batista da Linha Branca. Quando eu botei o pé na calçada do homem, que era o dono dos carros, ele estava lavando o carro. E eu, para não atrapalhar ele, passei assim, por volta assim, como fosse se desviar dele. Pastor, quem crê, crê, quem não crê, paciência, mas é a pura verdade. Aquela voz saiu de dentro de mim e disse: volta e fala com ele. Era o dono da loja. Fiquei assim parado, e aquela voz falou de novo: volta e fala com ele. Aí eu voltei, pedi licença, falei: eu não quero atrapalhar o teu trabalho, falar um minuto com você. Ele falou: pode. Olha, eu tenho um carro assim, vamos lá dentro, vamos tomar um café. Enquanto sair de novo, eu falei: eu não quero ganhar um tostão, eu só quero tirar do meu nome. Tem 4 prestações em atraso, para as multas que tem. Eu não quero ganhar nada, só quero ter livre do meu nome. Aí eu falei para ele assim: vou te falar uma coisa, se o senhor crê ou não na Bíblia. A Bíblia diz que eu não devo dever nada a ninguém, a não ser o amor de Cristo. E eu tomando café com ele, falando: eu não sou dessa igreja aqui, do pastor Wilson. Olha, eu falei: sim, exatamente. Aí o que ele falou assim: você me traga só o carnê do carro, que eu vou resolver essa situação agora mesmo. Chamou um rapaz, mandou terminar de lavar o carro, ele falou: vamos comigo lá, São Vicente. Fomos em São Vicente, no pátio. Ele falou: se eu gostar do carro, eu fico com o carro. Ele bateu o olho no carro, abriu o capô, viu tudo direitinho. O carro é meu. Eu falei: glória a Deus, louvado seja o seu nome. Por isso, pastor, eu aqui, na reunião de oração, eu fiz questão de salientar a palavra que está em Salmo 84:11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor Deus não negará bem algum aos que andam em retidão no seu nome. Quando eu busquei a Deus, Ele me ouviu. E Ele falou: vai falar com Ele. Ó, pastor, foi resolvido assim, no relâmpago. Então eu tenho experiência, não só isso, e outras. Mas eu creio nesse Deus que fez esse milagre acontecer naquele dia. Se você olhar o texto anterior, em cima, a cura de um leproso. O leproso não podia ter contato com ninguém, né? Mas para Deus não há impossibilidade. Quando você clama de todo o teu coração, Ele entra com providência. Pode ser o problema mais cabeludo que for. Ele é o nosso médico, o nosso advogado e o nosso juiz. E está pronto para nos abençoar quando você crê. E eu creio piamente. É 3 horas da manhã, eu estou orando, mas estou falando da Bíblia para outra pessoa. Eu me vejo na minha mente as pessoas que passaram comigo em cruzadas. E ali eu fico evangelizando as pessoas. É uma coisa que eu digo: mas é coisa da tua cabeça. Não. Eu creio. E Deus me dá os versículos todos na minha mente. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho mais é que amar esse Deus. Eu tenho mais é que glorificar o nome de Jesus. Porque Ele é o único que pode nos ajudar e nos abençoar. E nós, como igreja, não devemos desvanecer, por mais difícil que sejam as nossas caminhadas, saiba que Ele está sempre ao teu lado. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.